celular. Com certeza o assunto que eu mais trago aqui no canal no quesito de listas de recomendação, talvez um dos produtos que eu mais teste, acho que fone supera. Mas cara, como eu sempre falo, eu já testei milhares de celulares, desde baratinhos até os mais topos de linha que vocês possam imaginar, que nem vendem aqui no Brasil. Celulares extremamente exclusivos, que graças a Deus eu já pude testar. E dentro de tudo isso eu sempre tiro uma conclusão dos melhores que eu já testei. Não só isso, os melhores por cada faixa de preço. Mas uma dúvida principal é como comprar um celular. E é por isso que no vídeo de hoje, além de fazer uma lista de recomendação, junto a ela, a cada patamar de preço eu vou explicar o porquê de cada celular. E juntos vocês podem meio que criar um guia de como comprar. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, links dos celulares, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, o primeiro ponto que você tem que olhar, como sempre, é claro, é orçamento. Não adianta você querer um celular, ter uma necessidade, se você não tem um orçamento pra suprir essa necessidade. Então digamos que dentre a faixa de preço mais barata que nós temos, são celulares em torno de 500 até 1.000 reais. A faixa dos 500 reais, obviamente, são os modelos mais baratinhos que nós vamos encontrar. Só que, honestamente, é uma faixa extremamente limitada de orçamento. E eu sempre recomendo e sempre falo que se você tiver esse orçamento, se você puder, economiza um pouco mais e sobe um degrauzinho. Esses celulares são extremamente simples de configurações. Então vamos lá, celulares na faixa dos 500 reais você vai encontrar principalmente o Moto G05 ou Samsung A06 4G. São dois celulares bem comuns nessa faixa de preço e eles ficam bem cravadinhos. E eles já são muito simples a partir até da tela. Aqui a gente tem uma tela bem básica que, além de ser só 60 Hz, IPS, às vezes nem IPS às vezes é TFT, que é uma qualidade ainda mais baixa, elas ainda são resolução HD. Só que o problema não é esse. O problema principal desses celulares muito baratinhos, que é o ponto de eu evitar recomendar, é com relação à quantidade de memória RAM e o processador. Na maioria das vezes ele vem com pouca memória RAM e detalhe, memória RAM não é sinônimo de desempenho, mas principalmente em celulares Android, e normalmente eles têm um sistema de otimização diferente em comparação com o iOS. Eu recomendaria que um mínimo ideal é você ter pelo menos 6 GB de RAM. Até para iPhone eu recomendo isso. E o segundo problema principal, processador. Digamos que o ponto principal, o cérebro do nosso celular. E se ele não é potente o suficiente nem para rodar as coisas no dia a dia, ele vai travar. E aqui no caso a gente sempre usa um teste de base que é o AnTuTu. O AnTuTu ele é um teste de benchmark que analisa o celular por inteiro e dá uma nota final. O ideal para celulares baratinhos, eu recomendo pelo menos 400 mil pontos para cima. Esses celulares muito baratos, cara, eles ficam em torno de 220, 280 mil pontos, praticamente metade da potência mínima ideal que eu recomendaria. Se você tem 500 reais cravado, cara, são celulares que vão te atender ok, mas são celulares que vão travar em tarefas até básicas e não tem como fugir, não existe milagre. Por isso que eu falo, vale a pena às vezes você gastar 100, 200 reais a mais, vai ter uma experiência, uma durabilidade daquele celular muito melhor. Ou até mesmo esperar promoções, porque dentro da própria faixa de preço você encontra modelos como o A06 5G. Eu já encontrei na faixa dos seus 500 a 600 reais em promoção, e por mais que ele mantenha os 4 GB de RAM, celulares muito baratos, é inevitável, não tem como fugir disso. Pelo preço é condizente, como eu falei, ele ainda mantém uma tela HD, mas aqui já é 90 Hz, e não só isso, ele já vem com Dimensity 6300, é um processador um pouquinho melhor e bem fora da curva pela faixa de preço, batendo aí seus 380 mil pontos no AnTuTu. E sim, embora ele mantenha 4 GB de RAM, menos de 400 mil pontos no AnTuTu, embora fique muito próximo, ainda assim por 500 reais, cara, ele tá muito bom. E como eu falei, não tem como fugir. Celulares com essas especificações mínimas ideais, eles custam um pouquinho mais. Como eu falei, subindo um pouquinho mais, você vai encontrar celulares como o A15 4G e o Moto G35. São celulares que hoje custam na faixa aí dos seus 800 reais. O A15 ele vai vir com o Helio G99, que é um excelente processador para celulares de 1.000 reais. Abaixo de 1.000 reais é um excelentíssimo processador, entrega um excelente desempenho para um uso no dia a dia, até para rodar jogos leves ele dá conta. Bate 420 mil pontos no AnTuTu, já vem com uma tela Full HD, 90 Hz, já com Super AMOLED, que é uma tecnologia de reprodução de cor melhor que o IPS. Já o G35 ele vem com Unisoc T730, que também é um excelentíssimo processador para faixa de preço, muito próximo em desempenho ao Helio G99, batendo aí seus 420, 430 mil pontos no AnTuTu. Embora ele tenha uma tela Full HD IPS, ela pelo menos já é 120 Hz. Só que qual que é o problema desses celulares que ficam cravadinhos na faixa dos seus 800? Eles têm 4 GB de RAM, e diria que é o único ponto negativo. E sim, esta mesma faixa de preço você consegue encontrar outros celulares com um pouco mais de memória RAM, mas aí você entra em um outro problema. Esse celular, por este mesmo preço de 800, eles vão reduzir o processador para conseguir entregar mais memória RAM pelo mesmo preço. Então, para celulares baratos, eu gosto de optar por processadores. Infelizmente, você vai ter que escolher entre um ou outro, que é uma faixa de preço mais limitada. Se você ainda dentro dessa faixa puder gastar um pouquinho mais ainda, a gente tem o que eu considero os melhores custo-benefício nessa faixa de preço, que no caso é o Hot 50 Pro. Cara, é um celular que aqui já tem uma tela de 6.78 polegadas, IPS,
FPS com 120 Hz, já tem 8 GB de RAM, tem 256 de armazenamento em média, câmeras ok, câmera é um outro ponto que é um pouco complexo de explicar por especificações, porque aqui no caso é um celular que tem uma câmera de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.6. Não dá para analisar uma câmera boa só por especificações, porque além da qualidade do sensor, o tipo de sensor que a maioria, que algumas marcas, principalmente essas mais baratinhas, não divulgam qual que é, você tem algo chamado pós-processamento, tem diversos outros fatores também, então tem muitos fatores que vão muito além de especificações. Então câmera não dá para analisar só especificações. Megapixel é importante, mas definitivamente não é algo principal para se olhar. O mais interessante aqui é que pelo menos ele já grava em 2K a 30 FPS, são boas câmeras, para faixa de preço é claro, bateria de 5.000 mAh e um Helio G100 de processador, cara, que é tão bom quanto um G99 Ultra, que vem por exemplo no Redmi 14 Pro, versão 4G, que custa R$ 1.400. É um processador que bate um pouco mais de 420 mil pontos no AnTuTu e de novo, excelente pro dia a dia e até consegue rodar games levinho. Um patamar acima e o melhor custo-benefício nessa faixa de preço, o A25. Por que ele é o melhor custo-benefício? Cara, aqui você já tem uma tela Super AMOLED com 120 Hz, ou seja, você tem o melhor das duas tecnologias pelo mesmo preço, 128 ou 256 de armazenamento, 6 ou 8 GB de RAM, vem com um pouco menos de memória RAM, vem com um conjunto de câmeras mais completo, inclusive vindo já com uma ultra wide, já gravando inclusive em 4K na traseira, coisa que, cara, é raríssimo para celulares nessa faixa de preço, além de 5.000 mAh e um Exynos 1280, que é um processador excelentíssimo por essa faixa, atendo aí 480 mil pontos no AnTuTu, e um dos processadores mais potentes que você consegue encontrar em celulares na faixa dos R$ 1.000. E é por isso que ele é o melhor custo-benefício. Ele entrega um processador muito bom pela faixa de preço e digamos que o pacote completo, câmeras boas, tela boa, bateria boa, mas atualmente eles custam cravadinho na faixa dos seus R$ 1.000. O A25 um pouco mais chato de encontrar. Até 1.500 a gente começa a entrar nos intermediários. No preço, para eles serem bons, até uns R$ 1.500, vamos colocar assim, intermediários de entrada, eles já tem que começar a trazer esse equilíbrio, digamos assim, que é uma tela boa, bateria boa, câmeras boas e um processador bom. Ou entrega menos em alguns pontos, mas ele se sobressai em outros. Por exemplo, trazer um processador muito bom, mas câmeras nem tanto. E aqui no caso a gente conta três opções principais até R$ 1.500. O Moto G75 custa na faixa de seus 1.400, A36 5G também na faixa dos 1.400 e o Poco X7 5G, que é um pouquinho mais caro, na faixa de seus 1.500. Qual que é o ponto? O Samsung A36 ele já vem com IP67, construção em vidro e plástico, tela Super AMOLED com 120 Hz, 6 GB de RAM, 128 ou 256, mas sem poder expandir, bateria de 5.000 mAh, um conjunto de câmeras também muito bom, muito completo pra gravação, já grava em 4K 30 FPS, uma das melhores câmeras que eu testei por essa faixa de preço. E o ponto principal, um bom processador, que é o Snapdragon 6 Gen 3, vai te entregar aproximadamente 600 mil pontos no AnTuTu. Não é o mais potente na faixa de preço, mas é o que eu falei, já é potente o suficiente, a potência já condiz e até boa pela faixa de preço, e ele atende em tudo, tela muito boa, câmeras muito boas, construção também maravilhosa com uma boa resistência. O G75 ele segue mais ou menos na mesma caminhada, ele não usa vidro, mas ele já vem com a proteção IP68, que é superior ao IP67, uma tela IPS de 120 Hz, vem com exatamente o mesmo processador do A36, com a diferença que ele vem com mais memória RAM, são 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, podendo expandir, conjunto de câmeras bem parecido, com a diferença que na traseira ele não tem uma macro, e no quesito qualidade de imagem ele fica bem pau a pau com o Samsung. Honestamente, os dois são muito bons nesse quesito, além de uma bateria de 5.000 mAh. E aqui a gente vai ter o X7 5G, ele já tem uma resistência também IP68, uma tela AMOLED de 6.67 polegadas, 120 Hz, que é mais brilhosa, 8 ou 12 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento, um conjunto de câmeras bom por especificações, mas na prática não são boas em resultado. Cara, a câmera da Xiaomi é boa só pra foto, eu diria, e ainda assim pode melhorar, mas pra vídeo, esquece, embora ele grave em 4K 30, definitivamente não é uma câmera que eu recomendaria por qualidade. Uma bateria um pouco melhor, que no caso é de 5.110 mAh, com um carregamento mais rápido de 45 watts, e de processador ele vem com um Dimensity 7300 Ultra, que bate 680 mil pontos no AnTuTu. E realmente, para jogos, ele vai entregar uma performance superior. Para um uso no dia a dia, talvez você não note muita diferença, mas obviamente para jogos é um processador que vai se demonstrar um pouco superior. Vai rodar games mais fluidos e até dar conta de games um pouco mais pesados com mais certa tranquilidade. Então, entendeu o ponto que eu citei? O Samsung e o Motorola são bons em dois aspectos. O Samsung tem tela melhor, enquanto o Motorola vai te entregar mais memória RAM, pode expandir o armazenamento e ter uma resistência à água superior. Enquanto o Xiaomi, ele não entrega em câmeras, mas entrega em qualidade de construção, memória RAM, bateria, processador e tela. Os três são bons e os três têm as suas vantagens. Vai variar de cada necessidade, mas em escala, eu diria que o Motorola é mais custo-benefício que o A36, afinal ele normalmente é mais barato, tem uma resistência superior, pode expandir, vem com mais memória RAM já de fábrica e tem câmeras tão boas quanto. Já até uns 2000, são celulares que eles ainda são intermediários, mas eles já tem que começar a entregar mais, ou seja, eles podem trazer essas mesmas características que eu citei, só que obviamente num patamar superior, afinal você tá pagando mais por isso. E até uns R$ 2.000 não tem muito o que conversar, vocês já sabem. O melhor custo-benefício são o Samsung A56 e o Poco X7 Pro. O A56 ele é muito
parecido com o A36, tem a mesma resistência, com a diferença que ele é feito em metal e vidro, tem a mesma tela, mesmo armazenamento também, sem poder expandir, mesmo conjunto de câmeras com uma ultra-wide que vai de 8 para 12 megapixels, mas também gravando em 4K, só que com uma qualidade infinitamente superior. Por isso que eu falei, não dá para analisar só o sensor por especificações. Por especificação são sensores muito parecidos, mas na prática eles são completamente diferentes. O A56 lida muito melhor com pontos pretos, tem um contraste muito mais controlado, uma saturação levemente mais exagerada na minha opinião, mas ainda assim, nível de desfoque, qualidade em si da imagem, não tem nem comparação. Sem contar 8 GB de RAM, um Exynos 1580 que, detalhe, para faixa de preço, embora não seja mais potente, já é um processador fora da curva, batendo 840 mil pontos no AnTuTu, e aqui já são celulares que eu recomendo para tudo. Isso porque a partir de 800 mil pontos são processadores ideais para você fazer tudo, desde um uso no dia a dia, vai atender super bem, uso em rede social, aplicativos, até edição de vídeo, uso no dia a dia, rede social, principalmente para tarefas mais pesadas com tranquilidade. Então ele já é um celular que consegue dar conta de rodar games mais pesados, consegue dar conta de tarefas mais pesadas como edição de vídeo, sem ficar gargalando nem travando. É um processador que dá conta com muito mais tranquilidade. Então a partir de 800 mil pontos seria o ideal para você que é um celular principalmente para jogar. Já o X7 Pro, ele vem na mesma caminhada do X7 5G, mesma tela, mesma construção, mesma resistência, mesmo conjunto de câmeras, embora grave em 4K 60 FPS. De novo, não são câmeras boas, só que ele já vem com uma bateria de 6.000 mAh, já com um carregador de 90 watts acompanhando ele. Ponto principal, ele vem com Dimensity 8400 Ultra, que é um processador muito fora da curva pelo preço. É até meio bizarro como a Xiaomi consegue fazer isso, porque ele é um processador que bate 1.660.000 pontos no AnTuTu. O A56 já é fora da curva pelo preço, ele consegue trazer o dobro de potência. Então é muito surreal como a Xiaomi consegue entregar esse preço, e é por isso que ele acaba sendo muito completo e atendendo em tudo que você precisa. E aí que tá o ponto, os dois são excelentes celulares. O Xiaomi é o mais completo, mas o que acaba, entre aspas, tirando o custo-benefício dele é com relação às câmeras. Para algumas pessoas é muito útil, enquanto o A56 ele consegue atender em tudo: tela, processador, câmera, bateria. Além disso, ele também já vem com Galaxy AI, que é um ponto a mais somando as câmeras. Não só isso, também um suporte e atualização um pouco mais completo. Então entende, embora o Xiaomi ele traga um conjunto absurdamente completo, o fato dele não trazer câmeras boas faz com que ele talvez não atenda um certo público. Embora ele não seja o mais potente, não entrega a melhor bateria, ele consegue entregar tudo muito bem. O melhor custo-benefício da Apple acaba sendo o iPhone 16e. Ele tem a melhor bateria por tamanho de tela, tem exatamente as mesmas telas do 12, 13, 14, 15, 16, só que ele já vem com 8 GB de RAM e vem com A18 Bionic, uma versão com um núcleo a menos na GPU. E sim, embora é um pouco mais fraco, ele fica meio que pau a pau com o iPhone 15 no quesito de desempenho, bate 1.300.000 pontos no AnTuTu e ele perde uma câmera ultra-wide, mas ainda assim ele é muito completo, principalmente por conta do preço, que hoje tá na faixa dos seus R$3.700. Por mais caro que seja, isso tá barato pra iPhone aqui no Brasil. iPhone é um caso à parte, quem compra iPhone raramente tá olhando pra Android. E também nessa faixa de preço dentro dos próprios Androids, em torno de 3, 4 mil reais, eles já não começam a fazer sentido na minha opinião. Isso porque eu sempre faço vocês se questionarem: beleza, são celulares mais potentes, mas você precisa de mais potência? Por que você precisa de mais potência? Pô, cara, um celular que bate 1.600.000 pontos no AnTuTu, ele já dá conta de fazer tudo tranquilamente, principalmente para um uso mais diário, cara. Qual a necessidade de você comprar um celular mais potente, sendo que, de novo, esses mais baratos vão atender tão bem quanto por um preço muito melhor? E nessa faixa a gente encontraria celulares como o S25 5G ou o F7 Ultra. O S25 5G é exatamente um S24 com algumas leves mudanças e, obviamente, um processador mais potente, que é o ponto principal. Só que, cara, você paga praticamente R$1.500 a mais por isso. Já o Poco F7 Ultra, você paga praticamente R$1.000 a mais em comparação com o F7 ou o F7 Pro, que é tão bom quanto, para basicamente ter uma bateria menor. Sim, a bateria decai, praticamente a mesma tela com uma resolução maior e, obviamente, um processador bem mais potente, que bate quase 3 milhões de pontos no AnTuTu. Só que aí eu te pergunto, por que você precisa de um celular que bate 3 milhões de pontos no AnTuTu? Se você tem dinheiro sobrando, obviamente são opções interessantes. Se você pode gastar esse dinheiro, cara, tranquilo, são celulares maravilhosos. Mas agora, se você tem um orçamento mais limitado, por que não economizar sabendo que você tem praticamente a mesma experiência? É por isso que, pulando para a faixa dos 5 mil reais, aí sim a gente encontra o que é o melhor custo-benefício, na minha opinião. A gente encontra o S24 Ultra. Aquele realmente é um topo de linha que atende em tudo que você precisar. Cara, ele tem uma tela enorme, mesmo a tela do S24, só que maior. Já vem com S Pen, ainda com conexão Bluetooth, vem com um conjunto de câmeras absurdamente completo. Uma principal de 200 megapixels, duas telefoto, uma ultra-wide, ainda uma macro. A câmera do bagulho é absurda. Além disso, ele vem com o Snapdragon 8 Gen 3, que ainda é um processador extremamente potente, bate quase 2 milhões de pontos no AnTuTu. Sim, é mais fraco do que esses celulares que eu citei. Mas, cara, o conjunto em si do celular é absurdo.
absurdamente completo. Ele atende em bateria, atende em câmera, tem uma função extra como a S Pen, tem compatibilidade com o Galaxy AI, tem um suporte à atualização ainda muito completo. Então aquilo, sempre que eu gosto de recomendar celulares, eu sempre gosto de olhar isso, cara. Você realmente precisa? Por que que você precisa? Qual é a sua necessidade? E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo explicando um pouco mais detalhado cada celular por cada faixa de preço. Lembrando, se você tem um orçamento um pouco mais aberto pra gastar em celular, peguem esses celulares mais potentes. É uma experiência realmente maravilhosa, mas por experiência própria de um cara que tem milhares de celulares absurdamente potentes, os mais potentes do mundo. Pense 2 vezes antes de comprar um celular. Você realmente precisa daquela potência? Ele realmente vale a pena essa diferença de gasto? Então eu sempre gosto de trazer essa reflexão pra vocês, porque na minha opinião, na opinião de todo mundo, dinheiro é algo muito complexo, muito difícil de ganhar. Então eu valorizo muito você saber gastar muito bem o seu dinheiro. Mas eu acho que é isso. Se vocês acham que falta algum celular nessa lista, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!